Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. A semana só está começando e eu espero que esteja tudo bem com você. Espero que Deus recarregue suas forças, que Deus seja seu auxílio, seu socorro, seu escudo. Eu espero que Ele te dê livramento e que Ele ilumine os seus caminhos. Fortaleça o seu coração de forma que ele não esmoreça diante dos desafios que você terá. O tema da minha mensagem é o clamor a Deus. Um clamor a Deus. Quando se está passando por alguma dificuldade, qualquer ela que seja, e quando você entra no ápice dessa dificuldade, o que você deve fazer é clamar a Deus. Invocar o nome dele, levantar um clamor a ele. E é isto que o salmista faz no Salmo 130. Ele diz: das profundezas clamo a ti. A situação de angústia dele era tão grande que ele compara isso às profundezas, como se estivesse numa cova, numa cisterna, numa masmorra, num calabouço, ou como Jonas dentro da barriga do peixe. E de lá ele clama a Deus. Ele devia estar passando uma situação, uma enfermidade física gravíssima, uma perseguição violenta dos seus inimigos, e compara isso a uma cova. E de lá, do alto dessa perseguição, no meio dessa angústia, ele clama a Deus. O primeiro princípio que eu aprendo é: quando passamos por isso, não devemos nos calar, nem corrermos de Deus, mas clamá-lo, mas apresentar essa situação em oração a Deus. Lembre-se disso, jamais se cale, jamais corra ou se esconda de Deus. Pelo contrário, vá até Ele e o invoque. Agora, ele vai orar pela oração. Ele quer que a sua oração seja ouvida por Deus, porque orar todos oram. Agora, qual a garantia que Deus irá respondê-lo? Então veja o que ele faz na oração. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas ou abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Está pedindo para Deus escutar. Mas como escutar? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, sabe tudo. E além do mais, Deus não é surdo. Esse escuta aqui carrega a ideia de considera. Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração como ouve a de todos que te clamam. Mas eu peço para o Senhor considerar minha oração. Eu peço para o Senhor se atentar para ela. Eu peço, Deus, para o Senhor levar em conta a minha oração. Essa é a ideia. Você deve orar pela sua oração. Você deve usar argumentos bons para Deus te responder. Enquanto você ora, você dizer, não deve ficar só na expectativa de Deus ouvir, mas de Deus responder. Ele diz: esteja alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Leve em conta o que eu estou te pedindo. Veja a gravidade do que eu estou te pedindo. Primeiro argumento para responder a oração. Segundo, ele coloca o pecado como oposição para a sua resposta. E vai pedir que Deus o perdoe. O texto diz: se observares sem iniquidade, quem subsistirá? Talvez a condição que eu estou seja em razão de algum pecado, o Senhor esteja me punindo por ele. Nesse sentido, eu peço para o Senhor não considerar o meu pecado. Eu peço. Por quê? Porque todos pecaram. E se o Senhor considerar o pecado de todo mundo, o Senhor tem que destruir todo mundo, aplicar seu juízo em todo mundo e deixar todo mundo sem esperança. E sabemos que o Senhor não faz isso. Muita gente, o Senhor não leva em conta os pecados, não considera. Então eu peço, não considera os meus. Se for pecado os meus problemas, se a causa dos meus problemas forem meus pecados, Senhor,
quiser me punir, não me puna, não me considera, porque se o Senhor considerar o pecado de todo mundo, ninguém subsistirá. Aí ele vai continuar: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ao invés de me punir, me perdoa. É isso que o Senhor está dizendo é isso que o salmista está dizendo para o Senhor: me perdoe. Você deve orar assim também a Deus: Senhor, se essa situação está acontecendo é por causa do meu pecado, e o Senhor está me punindo por ele, não considere esse pecado. Ao invés de me punir, me perdoa. Claro, nós estamos falando de alguém que se arrependeu e de alguém que abandonou o pecado. E depois ele vai mostrar que a oração dele também era seguida de fé. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma o aguarda mais que os guardas pelo romper da manhã. Ele aguardava com fé e esperança. Ele dá exemplo de guardas, sentinelas, que faziam turnos e retornos. E os guardas que guardavam os palácios à noite. Entravam à noite e saíam de manhã. Era uma noite escura, gelada e solitária. E esses guardas, quando começava o seu turno da noite, ansiavam para o amanhecer, para novamente brilhar o sol, o calor e a presença das pessoas. E ele está dizendo: eu espero o Senhor me responder com a mesma esperança, a mesma convicção que os guardas esperam o amanhecer. E assim como ele sabe que o sol nunca deixou de nascer todas as manhãs e que todas as manhãs ele estará lá, assim também eu acredito que o sol da justiça, o Senhor, brilhará sobre mim. Que o Senhor há de responder a minha esperança, a minha expectativa esperançosa. É assim, irmão, que você clama a Deus. Do fundo da sua adversidade, da sua aflição, vá até Deus, não corra dele, e o invoque, e o clame dessa seguinte forma que eu disse a você. Vamos orar agora? Querido Deus, eu oro por todos que estão me ouvindo. Consagro esse dia a Ti e peço que o Senhor os guarde do mal, que os livre das trevas, que os fortaleça, que os encoraje, que ilumine os seus caminhos e os abençoe tremendamente no trabalho, na escola, no serviço doméstico, na universidade, na viagem, onde quer que eles estejam, em qualquer situação que estejam, que tenham um dia abençoado, eles e sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um excelente dia na paz do Senhor.